Olá pessoal, esse vídeo é um complemento à lista anterior que foi publicada aqui no canal sobre a Revolução Francesa, onde eu resolvi exercícios do tipo teste. Se você não viu esse outro vídeo, vai ter o card aqui também para você ser encaminhado para ele. Aqui eu vou me ater a exercícios do tipo discursivo ou dissertativo, normalmente questões que hoje você só vê nas segundas fases, né, dos vestibulares, mas eu vou me ater a esses exercícios para trabalhar alguns aspectos. Primeiro, eu vou comentar o conteúdo abordado ali, fazer uma pequena revisãozinha de Revolução Francesa, que muita gente me pediu aqui no canal. Segundo, vamos analisar o comando da questão, porque aí eu vou dar uma orientação de como proceder numa elaboração de resposta. Porque muita gente fica nessa dúvida, né? Cabe uma resposta mais direta? É necessário um texto mais elaborado? Tá? Aonde pesar a mão mais na escrita, né? Quando que você pode ali ganhar tempo e fazer uma resposta mais direta? Vamos tratar disso aqui nesse vídeo. Então, vamos pegar aqui a primeira questão, sempre lembrando que a lista está aqui na descrição do vídeo para você baixar e acompanhar, né? Fazer, inclusive, uma resposta, elaborar com as suas palavras, da forma que você acha que fica mais claro, tá? Esse é um exercício fundamental, pessoal. Olha lá. Primeira questão aqui, questão da UERJ 2015, né, Estadual do Rio de Janeiro, traz a carta de convocação dos Estados Gerais. Por ordem do rei, temos necessidade de nossos fiéis súditos para nos ajudarem a superar todas as dificuldades em que nos achamos e para estabelecer uma ordem constante e invariável em todas as partes do governo que interessam a felicidade dos nossos súditos e a prosperidade de nosso reino. Esses grandes motivos nos determinaram convocar a Assembleia dos Estados de todas as províncias sob a nossa obediência para que seja achado o mais rapidamente possível um remédio eficaz para os males do Estado e para que os abusos de toda espécie sejam reformados e prevenidos. Versalhes, 24 de janeiro de 1789. Então, beleza. Aqui é a carta de convocação, ou seja, né, a ordem para que se criasse a reunião dos Estados Gerais. Já vamos tratar do que ela é, mas vamos ler todo o enunciado aqui. Ó, a convocação dos Estados Gerais deu início à Revolução Francesa, ocasionando um conjunto de mudanças que abalaram não só a França, mas também o mundo ocidental em finais do século XVIII. Cite o motivo para a convocação dos Estados Gerais na França em 1789 e apresente duas consequências da Revolução Francesa para as sociedades europeias e americanas. Então, vamos aqui por partes e vamos revisar já isso. Pessoal, a convocação da reunião dos Estados Gerais é algo incomum na história da França, tá? Você tinha uma reunião dessas convocada anteriormente há mais de um século. Então, ela só era, de fato, solicitada em momentos ali de grande necessidade de crise profunda. Então, aqui a gente já pode responder a primeira parte, lembrando que a UERJ usa esse modelo, né, de uma pergunta que tem dois comandos, usualmente, mas que eles não estão separados, né, com item A ou B. Então, a gente aqui já pode grifar, ó, o seguinte, ó, isso aqui é a primeira parte. Cite um motivo para a convocação dos Estados Gerais da França. Então, vamos lá. Eu vou citar alguns. Havia uma crise econômica na França. Havia uma necessidade de revisão, por exemplo, de privilégios tributários que haviam para nobreza e clero. Mas, basicamente, você teria que falar que havia uma crise econômica e social na França. Tá? Podia elencar as causas dessa crise? Poderia. Você poderia dizer que havia uma crise social, econômica e política na França por conta da escassez de alimentos, da elevação do preço dos alimentos, do endividamento do Estado francês, sobretudo com gastos militares, da existência de privilégios para a nobreza
e o clero diante de uma situação de pobreza para a ampla maioria dos franceses, mas basicamente era a ideia de você falar que havia uma crise econômica e social na França que demandava um novo ajuste, tá, dessa sociedade para que se propusesse uma solução. Então, cite o motivo. Havia uma crise econômica e social de grandes proporções na França. Esse é o motivo. Agora, vamos lá. O que acontece com a reunião dos Estados Gerais? O rei convoca representantes da nobreza, do clero e do terceiro estado, que é a maior parte da sociedade francesa, né, para discutir uma solução. Há um impasse entre terceiro estado, clero e nobreza. O terceiro estado se organiza como uma assembleia para propor uma constituição e aí inicia a Revolução Francesa, porque a partir daí a França deixa de ser uma monarquia absolutista. O Luís XVI acaba sendo forçado a aceitar essa constituinte. A França inicia ali uma trajetória de mudanças políticas, que é o que a gente chama de Revolução Francesa. Então é essa a importância da reunião dos Estados Gerais. Só que aqui a UERJ perguntou a causa que motivou essa convocação e vai perguntar duas consequências aí da Revolução Francesa, ou seja, desse conjunto geral, né, de medidas que são tomadas na França, para as sociedades europeias e americanas. Vamos lá. A gente pode considerar que para as sociedades europeias, a Revolução Francesa marcou o início da decadência do modelo absolutista de governo. Você pode considerar também que para a Europa, a Revolução Francesa marcou o início de um processo de revoluções burguesas. Tá? Porque embora tenha tido a Revolução inglesa, né, do século XVII, é a partir da Revolução Francesa que você começa a ter uma série de revoluções liberais na Europa. Então você podia considerar isso. E para a América, né? Aí você tinha que lembrar que um desdobramento da Revolução Francesa será o período napoleônico e que por conta das guerras napoleônicas você vai ter a desestruturação da estrutura colonial, né, espanhola e portuguesa, ou seja, a partir da Revolução Francesa e dos desdobramentos do período napoleônico, você vai criar uma situação que leva às independências dos países da América Latina. Você tinha que articular essa ideia, tá? Então, ó, um resumo aqui de orientação de resposta. Motivo para a criação, para a convocação dos Estados Gerais, a crise econômica e social vivida pela França. Duas consequências da Revolução Francesa. Para a Europa, o avanço das ideias liberais e burguesas, colocando o absolutismo como um modelo questionado, né, e vai levar a transição para novos modelos de governo. Para as sociedades americanas, a influência das ideias iluministas e, por conta das guerras napoleônicas, o contexto que gerou os processos da independência da América Latina. Tá? Isso seria uma resposta que atingiria todo o objetivo apontado aqui nesses comandos. Beleza? Então, pensa aí como é que você colocaria isso no papel, tá? Ou se você pensaria em organizar de outra forma. O importante, pessoal, é cumprir todos os elementos que estão aqui nesses comandos, tá? O exemplo que você quer dar, a forma como você organiza esse raciocínio, isso é pessoal. O importante é você entender que conteúdos acessar de forma a cumprir o que está estabelecido, o que está proposto ali na questão. Vamos pegar a segunda, que é uma questão da Unicamp de 2009, tá? Que é ainda da primeira fase, né? 2009 ainda tínhamos primeira fase dissertativa, né? 2009 e 2010 é o último ano, e é aquela prova cujo tema era a relação entre os homens e os animais, a natureza. Então eles botaram uma questão sobre a Revolução Francesa, tá? Para atender.
essa temática, é uma questão bem conhecida, né? Que diz o seguinte, ó: as primeiras vítimas da Revolução Francesa foram os coelhos. Pelotões armados de pau e foice saíram à cata de coelhos e colocavam armadilhas em desafio às leis da caça. Mas os ataques mais espetaculares foram contra os pombais, castelos em miniatura. Dali partiam verdadeiras esquadrilhas contra os grãos dos camponeses, voltando em absoluta segurança para suas fortalezas senhoriais. Os camponeses não estavam dispostos a deixar que sua safra se transformasse em alimento de coelhos e pombos, e afirmava ser vontade geral da nação que a caça fosse destruída. Aos olhos de 1789, matar caça era um ato não só de desespero, mas também de patriotismo. Cumpria uma função simbólica. Derrotando privilégios, celebrava-se a liberdade. E aqui, seguindo o padrão da Unicamp, temos, né, dois itens, né, A e B. Recomendo sempre, pessoal, que você faça essa resposta burocrática, né? Item A, resposta. Item B, resposta. A não ser quando você identificar, e não é o caso aqui, que para responder o item B, você basicamente tem que replicar o que você colocou ali no item A. Nesse caso, você pode fazer uma única resposta, um texto contínuo, tá? O importante, de novo, é você atender o que foi solicitado nos comandos do item A e do item B. Se você conseguir fazer isso com um único texto, ok. Às vezes fica até mais fácil organizar a ideia, sem ficar, né, repetindo, nossa, vou escrever de novo isso aqui. Mas não é o caso. Vamos olhar o seguinte, ó. De acordo com o texto, por que os camponeses defendiam a matança de animais? Então vamos lá. De acordo com o texto, a resposta está no texto. Por que que eles justificavam a matança dos animais? Porque os animais citados, né, o coelho e os pombos, atacavam os campos de cultivo e consumiam os alimentos que os camponeses plantavam. Isso está no texto. Segundo, por que que eles queriam, né? Eles matavam esses animais simplesmente por matar? Não. Aí vamos lembrar as causas da convocação da reunião dos Estados Gerais. Havia uma crise na França que tinha como seus elementos a alta dos preços dos alimentos, a falta de determinados alimentos, a fome. Então, caçar animais ali também era uma questão da fome. Então, você podia também colocar isso, né? Que os camponeses, então, eles queriam proteger as suas lavouras contra esses animais que atacavam os campos, e também havia uma necessidade, né, da caça como objetivo de se alimentar. Por quê? Porque grande parte da população da França passava fome no contexto da Revolução Francesa. Já cumprimos aqui o nosso objetivo. Agora, olha lá na B. Cite 2 privilégios senhoriais eliminados pela Revolução Francesa, né? Que está faltando um pela. Pessoal, um já está dado no texto. O privilégio da caça. O que são as leis da caça? Haviam leis que diziam que apenas os senhores, os nobres, né? As pessoas de determinado extrato social poderiam caçar estes animais, porque era considerado que esses animais pertenciam à terra, logo era privilégio, direito do senhor da terra. Então, se um camponês, se uma pessoa que não fosse desse contexto, caçasse um animal desse, era punido. Então, o primeiro privilégio, né, que se derrubou foi o privilégio da caça. Você poderia falar que se derrubou os privilégios de nascimento, do qual a caça, inclusive, é uma derivação, né? Que são os privilégios estamentais. Você poderia também mencionar que se eliminou privilégios feudais, porque ainda existia, por exemplo, na França,
tributos, né, formas de autoridade da nobreza que derivavam de uma lógica ainda do feudalismo. Então, você podia mencionar esses privilégios, né? O privilégio de nascimento, o privilégio da caça, os privilégios de ordem feudal, o privilégio de, por exemplo, não pagar tributos, né? De receber rendas do Estado, de ter, por questão de nobreza, acesso privilegiado a determinados cargos do Estado, né? Os privilégios de ter participação política. Então, assim, havia uma gama enorme de coisas que você podia mencionar. Reparou que a pergunta só pediu para você citar, não pediu para você explicar, para você desenvolver, para você relacionar com outra coisa, tá? Então, quando é cite, indique, aponte, pessoal, é para você citar o que está sendo pedido. Não precisa ficar construindo outras relações. Aqui no caso, entre o item B e o item A, é óbvio que existe uma temática contínua, mas não existe uma necessidade de estabelecer pontes, de estabelecer elos, tá, entre os comandos das duas partes da questão. Então aqui é uma questão até simples, né? Vamos lembrar que era uma questão de primeira fase. E aqui no 3, a gente já entra, né, em questões da Unesp. Olha só, a questão da Unesp 2020, aqui as provas são de segunda fase, né, as provas de conhecimentos específicos. Leia 2 textos escritos no final do século XVIII. Então aqui vai ser uma questão um pouco mais longa, mas vamos lá. Ó. Deixa eu pôr aqui na tela a maior parte dele. Texto 1. Grande dia, resultado da libertação. Começava a me despertar, respirava livremente. Quando vi diante de mim uma multidão em tumulto, não fiquei surpreso. Aproximo-me e, ó, espetáculo de horror. Vejo 2 cabeças na ponta de uma lança. Aterrorizado, informo-me. São, diz-me um açougueiro, as cabeças de Fleslis e Delaunay. Ouvindo isso, estremeço. Vejo uma nuvem de malhas pairar sobre a infeliz capital dos franceses. Desci aqui mais um pouco. Mas a informação não estava inteiramente correta. A cabeta de Fleselles, o rosto desfigurado pelo tiro de pistola que há pouco acabara com sua vida, rolava nas águas do Sena. Eram Delaunay e seu major que eu via ultrajados. Prossigo. 1000 vozes de arauto para a novidade. Não acreditei e fui ver o cerco de perto. No meio da greve, encontro sem a cabeça estendida no meio do riacho, rodeado por 5 ou 6 indiferentes. Faço perguntas. É o governador da Bastilha. Que pensamentos! Este homem, outrora impassível diante do desespero dos infelizes enterrados vivos sob sua guarda, por ordem de execráveis ministros. Eilo. Bom, aqui é uma menção à tomada da Bastilha. Então a gente está falando ainda da fase inicial da Revolução Francesa. A execução de pessoas que, pelo que o texto deixa claro, são pessoas conhecidas, né? Pessoas que eram autoridades militares. E você tem ali, então, o início da Revolução no seu aspecto popular. Vamos pegar o texto 2. Ó, aquela alegria me deu náuseas. Sentia-me ao mesmo tempo satisfeito e descontente. E eu disse tanto melhor ou tanto pior. Eu entendia que o povo comum estava tomando justiça em suas mãos. Aprova essa justiça? Mas poderia não ser cruel? Castigo de todos os tipos, arrastamento, esquartejamento, tortura, a roda, o cavalete, a fogueira, verdugos proliferando por toda parte, trouxeram tanto prejuízo aos nossos costumes. Nossos senhores colherão o que semearam. Bom, esse texto 2 aqui, tem muita gente que na leitura dele sempre fala,
Nossa, mas ele está dizendo que é ruim esse tipo de violência. Pessoal, vamos prestar atenção no seguinte, né? O Graco Babeuf, ele não está entrando nesse mérito. Ele está explicando de um outro prisma. Ele está dizendo o seguinte, ó. Nossos senhores colherão o que semearam. O quê? A violência. Essa violência da Revolução Francesa não é uma invenção das camadas populares. Ela é uma reação a uma sociedade que era extremamente violenta, mas até então era uma violência dos senhores direcionada às camadas populares, que começam, aí que está o problema, né? Que começam a compreender que a solução ou a forma, né, de agir contra aqueles que são vistos como imorais, como criminosos, como alguém que nos faz mal, é por uma reação extremamente violenta. Então, vamos ver aqui o que os comandos pedem. A. Cite o evento histórico a que o texto 1 se refere e a situação sociopolítica e econômica a que esse evento se opôs. Bom, aqui você tem que falar da Revolução Francesa. Poderia especificar que é a tomada da Bastilha durante a Revolução Francesa, mas você tem que falar que é a Revolução Francesa. E que situação sociopolítica e econômica a que esse evento se opôs? Então você teria que estabelecer o seguinte, que a Revolução Francesa, que se opôs a uma sociedade de privilégios de nobreza e de monarquia absolutista, que passava por uma crise econômica, do qual a maior parte da população era vítima por conta da pobreza, da miséria, da fome. Você tinha que fazer essa relação. Repara que aqui já é uma questão que demanda uma resposta muito mais complexa do que a questão anterior da Unicamp, que era uma questão de primeira fase. Faz sentido, só que é uma prova específica, tá? E aí vamos pensar o seguinte, né? Identifique o elemento comum aos dois textos e explique a última frase do texto 2. Bom, o elemento comum aos dois textos é a violência da população contra elementos ali da elite, né? Elementos ali que compõem a autoridade na sociedade francesa. E o que ele quer dizer ali na última frase? Que essa violência da população contra a nobreza é reflexo de uma história de violências desta mesma nobreza contra essa população. Ou seja, é uma reação dentro das mesmas bases nas quais essa sociedade estabelecia essas relações. Então aqui era isso, né? Você tinha que ter essa percepção. Muita gente no item B vai ter aquele problema de identificar que é a violência, mas de achar que o segundo texto ele está recriminando essa violência. Não é isso. Ele está compreendendo essa violência como uma reação de uma população que era vítima desse tipo de violência, que era torturada, que era presa na Bastilha, né, que sofria nas mãos dessa elite dominante toda sorte de agressões e violências. Logo, passou a reagir na mesma medida. É essa a ideia aqui. Tá? Como é que funciona a distribuição dessas questões em termos de pontuação? Isso é uma coisa que o pessoal sempre pergunta. Reparou que tanto o item A como o item B da Unesp, eles têm ali dentro duas partes. Então você tem como zerar a questão, como acertar ela parcialmente, como acertar ela completamente, né? Por isso que muitas questões de vestibular são corrigidas de 0 a 4, né? Então você atribui 2 pontos para o item A, 2 pontos para o item B. Se o item A e o item B, cada um tem duas passagens muito claras, cada uma delas valeria 1 ponto. É assim
que você chega ali numa nota que depois, né, entra naquelas tabelas de cálculo e tal, mas aí você vê isso lá no edital. Se você quiser entender assim, qual que é o peso de uma questão da segunda fase, quando soma com a nota da primeira fase. Pessoal, aí cada vestibular tem a sua forma, tá? E também assim, não se preocupa com isso agora, tá? Isso aí você pode discutir depois que você fez a prova, que saiu a convocação e tal, mas isso aí é muito técnico e não faz muito sentido fazer a prova pensando nesses critérios de pontuação. Vamos aqui para as duas últimas. A 4 também volta, ó, na Bastilha, né? A Unesp gosta muito do tema, né? E eu deixei aqui as duas últimas questões são da Unesp com imagens, porque eu falei na resolução da lista teste que a Unesp gostava muito de questões com imagem. Então aqui, ó, Unesp 2013, essa representação da Bastilha, prisão política do absolutismo monárquico, foi pintada em 1789. Olha lá, não tem item A e B, mas é parecido com aquele tipo de comando da UERJ. Tem duas partes aqui. Indique dois elementos da tela que demonstrem a solidez e a força da construção e o significado político e social da Jornada Popular de 17 de julho de 1789. Então vamos lá, primeira parte. Indique dois elementos da tela que demonstrem a solidez e a força da construção. Pessoal, olha o tamanho da Bastilha na proporção com as pessoas que estão aqui embaixo. Então você tinha que falar do quê? Que a Bastilha era uma fortaleza de grandes proporções, murada, guarnecida, né, construída nos moldes de um castelo medieval. Tá? Era um prédio de gigantescas proporções. Então era isso, você tinha que olhar para a imagem e falar, nossa, o que aqui remete à ideia de solidez? O fato dela ser feita de pedra, parecer um muro, parecer um castelo, ser gigantesca. É isso. Nossa, mas é muito simples. Sim, é muito simples. E mesmo assim tem uma galera que perde ponto nesse tipo de questão por vários motivos. Primeiro, porque não dá devida atenção ao que está fazendo. E aí, por exemplo, ao invés de mencionar dois elementos, menciona um. Isso é um erro bobo que a galera comete. 2. Tempo. Né? Chega para fazer esta questão sem tempo de ler e pensar no que está fazendo. Por quê? Porque a prova demanda ali uma série de outras questões e às vezes você não organizou muito bem o seu tempo de resolução, você chega para fazer uma questão às vezes simples, sem tempo de realmente conseguir extrair dela tudo. Por quê? Porque muitas vezes outras questões muito difíceis, muito complexas, tomaram muito do seu tempo. Isso acontece, tá? E às vezes por uma desatenção mesmo de olhar a questão e falar, nossa, mas é tão fácil, e bota e não revisa. Sempre faça com calma, com tranquilidade, leia tudo, tá? E aí, olha lá, o significado político e social da jornada popular. Jornada popular, ou seja, é um ato do povo. Então vamos lá. Qual é o significado político e social? A Bastilha era uma representação da autoridade do Estado francês. A Bastilha era uma representação de um elemento de repressão desse Estado. Então a tomada da Bastilha simbolizava também a perda do poder da monarquia absolutista. Representava a população da França reagindo contra a elite política. Então, quer dizer, você tinha que considerar esses elementos. Porque aí você está combinando também, né, a questão social e política, né? É um pouco difícil estabelecer uma separação clara entre esses dois elementos, mas pronto. Então você tinha que falar que era um prédio de grandes proporções, uma muralha, uma fortaleza que simbolizava a autoridade e a repressão do Estado absolutista
Por isso, a tomada da Bastilha pela população simbolizava a queda da monarquia absoluta, né, e a perda do poder de certos elementos da sociedade. Pronto, simples, tá? E a última é uma questão que já mistura a Revolução Francesa, o seu imaginário, né, e desdobramentos posteriores, que é uma questão de 2011, né, o quadro famosíssimo, né, a tela do Eugène Delacroix, que celebra a Revolução de julho de 1830, ou seja, já é uma tela do século XIX, um movimento do século XIX, que derrubou o rei Carlos X e encerrou o período da restauração. Sim, né? Porque depois do período napoleônico você tem a restauração da monarquia francesa com pretensões de voltar a ser absolutista. Isso vai se estender de 1814 a 1830, né? Com o Luís XVIII e depois o Carlos X. E em 1830 você tem essa revolução liberal contra o Carlos X, que acaba com a monarquia absolutista. A monarquia ainda existe na França até 1848. Aí você tem a Primavera dos Povos, né? Inicia uma fase republicana curta na França, porque depois você tem o Império do Napoleão III, e aí só no final do século XIX a França entra numa fase de república, né? Que aí vai ter mudanças constitucionais, mas não retorna mais a ser um modelo monarquista, tá? Então, olha só, explique o significado do movimento de 1830 e identifique através da análise da tela 2 elementos que atestem sua relação com a Revolução de 1789. Bom, vamos lá, explique o significado do movimento de 1830. É um processo que elimina a tentativa de restauração de uma monarquia absoluta na França. Qual é a semelhança disso para a Revolução Francesa do século XVIII? Nós vemos aqui na imagem elementos de camadas sociais diferentes, ou seja, novamente se estabelece uma aliança entre setores liberais da burguesia e o povo, tá? E você tem os ideais da Revolução Francesa representadas aqui na figura, né, da liberdade, né, da revolução com a bandeira tricolor, ou seja, você tem novamente as ideias do iluminismo, as ideias da Revolução Francesa, né, de participação popular, né, de limitação do poder do monarca, voltam nessa revolução. Então, assim, aqui é uma obra para mostrar como a Revolução Francesa ela não encerra o período de instabilidade política e revoluções na França, e como que você tem ali um constante embate, né, entre forças revolucionárias, setores conservadores, né, que não querem mudança, e setores até reacionários, né, que desejavam a volta a um modelo anterior, no caso a monarquia absolutista. Bom, pessoal, foi essa resolução aqui de 5 exercícios dessa lista. Outros exercícios de Revolução Francesa estão aqui nos links abaixo. Se você quiser também, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo quando novos vídeos forem ao ar. Bons estudos e até o próximo vídeo.